Olá, eu me chamo Juliana e a nossa aula é sobre delineadores. Pode-se dizer que o delineamento é o fator fundamental para planejar e construir uma prótese parcial removível, a nossa PPR. E de maneira nenhuma essa etapa deve ser negligenciada, nem pelo cirurgião dentista, muito menos pelo protético, técnico em prótese dentária. Bom, é o seguinte, vamos começar e vamos falar sobre conceitos. Já dizia Kummer, lá em 1942, que delineador é um instrumento utilizado para determinar o paralelismo relativo entre duas ou mais superfícies dentais, ou entre outras partes de um modelo do arco. Delineador também é chamado de paralelômetro e também tangenciômetro. Vamos pensar o seguinte, tipos de delineadores. São vários os tipos de delineadores existentes no mercado hoje, sendo que os mais utilizados são os do tipo Ney. Eles diferem-se entre si, principalmente no que diz respeito à técnica de delinear. E por que nós vamos escolher o delineador de tipo Ney para trabalhar? Pensemos o seguinte, o delineador do tipo Ney, que é este aqui, mostrado para vocês através dessa imagem hoje, ele é única e exclusivamente utilizado por conta da praticidade dele e também da simplicidade do uso, entendeu? Então vamos conhecer a fundo esse delineador. Essa é a base do delineador, tá? A base dele propriamente dita, onde nesta base está presa uma haste vertical, fixa a base, tá? Essa haste vertical vai prender um braço horizontal, que às vezes é fixo e outras vezes ele é móvel, tá? Na maioria das vezes fixo. Bom, esse braço horizontal vai trazer, acoplado a ele, uma haste vertical móvel. Tá? Essa haste vertical móvel é de extrema importância, porque é a parte do delineador que irá determinar a direção de inserção da prótese. Tá? Como ela é móvel e o movimento dela é realizado de cima para baixo e de baixo para cima, ele analisa o paralelismo relativo entre as superfícies. E na ponta, tá? Na ponta dessa haste vertical móvel, existe um mandril. E esse mandril será utilizado para fixar as nossas pontas acessórias. Quando nós compramos um equipamento delineador, nós recebemos essa parte, que é o delineador. Nós recebemos um kit de pontas acessórias, que são essas pontas, tá? Constituída por 3 pontas calibradoras, uma calha de porta-grafite, 2 facas e uma ponta analisadora. Bom, para que servem essas pontas, Juliana? As pontas servem para o seguinte, vamos lá. A ponta analisadora, ela tem a função de determinar a trajetória de inserção mais aceitável. Ela eliminará ou reduzirá ao mínimo possível a interferência entre a remoção e a colocação da prótese. Tá? Essa ponta nós vamos utilizar para uma técnica específica, tá? Para nós encontrarmos o eixo de inserção das peças. É utilizado para várias coisas. Vamos seguir. Vamos ver agora a questão das pontas chamadas facas. Elas, por sua vez, têm ação de corte. Nós temos 2 facas no kit. Uma faca que a ação de corte é na ponta e uma faca que é mais fina que a ação de corte é nas laterais. Essas facas, né? Depois de nós já termos pré-estabelecido uma trajetória de inserção e a localização das áreas retentivas do modelo, as áreas retentivas relacionadas à estrutura da prótese, que deverão ser aliviadas com cera, nós vamos fazer o recorte dessa cera.
tá? Essas lâminas de corte nós vamos utilizar para fazer isso, fazer os recortes da cera, fazer os recortes de alguma área retentiva no modelo em si. Porque o que acontece? Se nós temos uma área retentiva no modelo, tá? E essa área retentiva é basicamente dente, e nós temos que fazer um desgaste nesses dentes, nós vamos fazer esse desgaste com essa faquinha. E aí, nós vamos pegar e vamos transferir isso para a boca do paciente. Nós vamos fazer, simplificando assim, uma bola de Duralay, vamos colocar naquela posição, vamos moldar isso tudo, esperamos secar esse Duralay, tiramos e transferimos para a boca. A parte que estiver fora do Duralay, na boca, nós vamos desgastar com broca também. E aí vamos transformar o que nós fizemos no nosso delineador na boca. Nós vamos transferir uma coisa para lá, né? Agora pensando nas outras peças, né? Nós temos as pontas calibradoras, tá? As pontas calibradoras, elas são essas pontas aqui. E elas servem, tá? Para avaliar e para medir as áreas retentivas. Quando se determina a trajetória de inserção, deve-se procurar áreas de retenção em todos os dentes de suporte. Todos os dentes que vão ter grampos, precisamos encontrar a área de retenção. Então, isso é feito através dessas pontas calibradoras. Observem o seguinte, nós temos 3 pontas calibradoras, de 3 tamanhos diferentes. 0,25 mm, 0,50 mm, 0,75 mm. Essa parte aqui, mais grossa dessa ponta calibradora, ela será fixada no mandril. Lá na haste móvel do delineador. Essa outra parte aqui, nós vamos utilizar para encostar no dente. E essa aqui, onde temos o cilindro, será a parte da ponta calibradora que nos dirá aonde é a área de retenção. Então, por que tem 3 partes diferentes? Seria muito simples trabalhar com uma só, né? Bom, nós temos 3 diferentes tipos pelo seguinte. Nós podemos usar ligas diferentes para a confecção da nossa peça. O nosso hábito é trabalhar com a liga de cobalto cromo. Então, nós vamos utilizar a ponta calibradora número 1, que ela nos dará 0,25 mm. Se nós estivéssemos usando uma liga nobre, um ouro, por exemplo, que era utilizado antigamente, nós iríamos usar a ponta calibradora 0,50 mm. Ou, se nós estivéssemos usando uma liga mais dura, que seria a questão da liga de titânio, nós usaríamos a ponta de 0,75 mm, o que não é o caso. Nós estamos utilizando a número 1, que é a liga de cobalto cromo, automaticamente a ponta de 0,25. Vejamos o seguinte. Para a medição dessa área de retenção, para que ela possa ser feita, tá? A ponta calibradora deverá ser colocada no mandril, que é essa parte aqui, que vai lá no mandril, do delineador, e posicionada contra a parede do dente, exatamente como está na figura aqui, tá? De tal forma que a parte ativa do calibrador encoste na zona exata que na superfície do dente, que será ocupada pela ponta ativa do grampo. Tá? E ao mesmo tempo a haste do calibrador esteja em contato com a maior convexidade do dente. Ou seja, a parte longa do calibrador estará encostada no dente. Automaticamente, aonde for a área retentiva, a parte do cilindro do dente estará encostada. Observe que formará esse triângulo.
triângulo menor para a ponta calibradora 0,25, um pouquinho maior para a ponta calibradora 50 e maior ainda para a 75. Isso significa que quanto maior o cilindro da ponta calibradora, mais para a cervical nós encontraremos a área de retenção. Normalmente nós iremos trabalhar com a ponta calibradora 0,25. Agora vamos ver o seguinte, nós temos também a ponta protetora de grafite, tá? Que é única e exclusivamente funciona para proteger o grafite da quebra. Pense que se nós colocássemos o grafite no mandril, ao encostarmos no dente para delimitar, escrever a linha do equador protético, nós iríamos quebrar esse grafite. Então, o que acontece? Ele é uma canaleta, onde o grafite é inserido. Na parte de cima, onde ele vai no mandril, ele é todo fechado. Então, o grafite fica dentro de um tubo, né? Esse tubo vai no mandril, o mandril pressiona e prende o grafite com o tubo. Na parte de baixo da peça, da ponta, a metade do grafite ficará coberto, protegido, e a outra metade ficará exposto. A parte que fica exposta, nós vamos passar no dente para riscar. Se nós fizermos uma pressão, ele não vai se quebrar, porque ele tem atrás dele uma parte metálica que irá proteger. Essa é a função da ponta porta-grafite, tá? Vamos lá. Agora nós vamos para a segunda parte do delineador, que seria a platina. A platina é onde o modelo será preso. E essa platina tem uma base, que essa base ficará em cima da base do delineador. Tem uma mesa portadora do modelo, que é onde nós vamos colocar o modelo. Vamos abrir as garras do modelo através desse parafuso. Vamos colocar o modelo, prender o modelo girando novamente a ponto de pressionar o modelo uma garra entre as outras duas garras. Então o modelo vai ficar no meio e vai ficar pressionado. Essa esfera aqui, ela é uma articulação de uma junta universal. Por quê? Porque o modelo, após estar na platina, ele tem que trabalhar. Ele tem que fazer movimentos de lado, né? Da esquerda para a direita, da frente para trás, até nós encontrarmos uma melhor posição, um melhor eixo, para que nós possamos fazer o delineamento da peça, desse modelo em si. E nós temos que travar isso quando nós encontrarmos o ponto exato. Então, nós pegamos, puxamos essa trava e fechamos. Essa trava, ela empurra lá e trava essa esfera. Então, ela não mexe, tá? Essas seriam as três partes, ou as duas partes com os acessórios constituintes do delineador. O que seria agora, né? Acontece o seguinte, se nós estivéssemos numa aula presencial, vocês teriam acesso a esse equipamento, poderiam manusear esse equipamento. Como nós estamos nessa fase e não podemos proporcionar isso a vocês, eu pensei o seguinte, a melhor maneira de vocês conseguirem entender isso visualmente é através de um vídeo. Eu procurei e encontrei o vídeo da doutora Karen, que demonstra, é um vídeo bem completo, que demonstra tudo que foi explicado e tudo que será explicado nessa aula. Então eu particionei esse vídeo em alguns pedaços e eu vou colocando ele em partes conforme a aula vai andando, tá? Então essa parte inicial, que é a apresentação do delineador, vocês vão reforçar esse conhecimento observando esse vídeo. Então, vamos lá, vamos ouvir a doutora Karen, vamos entender o que foi falado até agora. O delineador, ou paralelômetro, é constituído por três partes. O delineador propriamente dito, a mesa reclinável ou platina e os acessórios. O delineador propriamente dito é constituído de uma haste vertical fixa, de um braço ou haste horizontal móvel,
de uma haste vertical móvel, um mandril e uma base ou plataforma. A platina ou mesa reclinável é composta de uma mesa porta-modelo, contendo 3 garras, parafuso das garras, uma junta universal nessa região, que permite a movimentação dessa mesa porta-modelo em todas as direções, e a trava da junta universal, bem como essa base da platina. Como nós vamos aprender o modelo nessa mesa reclinável? Nós vamos posicionar o modelo nessa mesa porta-modelos, entre as garras, sendo a parte posterior do modelo voltada para os 2 parafusos das garras e a parte anterior voltada para essa garra única, que contém esse parafuso para que eu possa aprender, travar esse modelo. Depois que encontrar uma posição favorável, que eu possa avaliar esse modelo, movimentando a mesa porta-modelo em todas as direções, eu venho aqui na base da platina e travo o parafuso da junta universal. Aí ela para de movimentar. E é assim que nós vamos proceder à análise dos modelos no delineador. Temos aqui os acessórios do delineador. Esta é a faca de corte na extremidade. Esta é a faca de corte na lateral. Ela é mais fina e o corte dela está na lateral. Nós temos aqui uma ponta analisadora, que é apenas uma ponta reta. Uma calha, aonde vai ser posicionado o grafite. Nós temos ele aqui separado. E os discos calibradores. Esses discos, eles têm diâmetros diferentes em suas pontas. 0,25 mm, 0,50 ou 0,75. Esse é o de 0,25, que é o menor. Vou colocar os 3 aqui. Possamos ver as diferenças. Gostaria que nós focássemos para os planejamentos e para o uso do delineador nas seguintes pontas: o disco de 0,25, a faca de corte na extremidade e a calha com o grafite. Esses 3 acessórios são de fundamental importância para a análise no delineador das próteses parciais removíveis. Bom, entendido esse primeiro momento da aula, vamos passar para o segundo momento, tá? Que é, vamos saber quais são os fatores determinantes para a localização do eixo de inserção. Bom, a determinação do eixo de inserção mais aceitável poderá eliminar ou reduzir as interferências na colocação e moção da prótese parcial removível, tá? Já dizia Applegate em 1959 que a trajetória ou o eixo de inserção é a direção na qual a prótese se move. Bom, e esses fatores, eles são os planos guias,
as zonas retentivas, as interferências dentais ou teciduais e a estética. Vamos ver uma por uma. Então, vamos passar para os planos guias, tá? Planos guias são as proximais que por si só ou através de pequenas modificações apresentam-se ou tornam-se paralelas entre si, de modo a produzir um plano guia através das partes, né? Das partes rígidas da prótese, que elas possam passar nos dentes sem causar danos aos dentes ou até mesmo sem causar danos a elas próprias, as próteses. Então, pensado assim, que quando a prótese está assentada na boca, os planos guias proporcionam estabilização contra o seu deslocamento em qualquer direção e sentido, né? Que não seja o eixo de inserção e remoção pré-determinado, porque nós vamos pré-determinar esse plano guia de inserção e de remoção da peça. E as zonas retentivas, tá? As zonas retentivas são as quais, né, foram criadas com as pontas calibradoras para ser colocadas pontas ativas do grampo. Tá? São áreas presentes em todos os dentes pilares, nos quais a ponta dos grampos de retenção vai ser localizada, proporcionando resistência no deslocamento da prótese no sentido cérvico-oclusal, já dizia Fiore em 1989. Tá? Então, o deslocamento no sentido cérvico-oclusal seria o deslocamento no sentido em remover a peça. Bom, nós também temos problemas, né, com as interferências dentais ou teciduais. O desenho deve ser feito de modo que a peça possa ser colocada e retirada sem que encontre interferências dentais ou teciduais. Vamos pensar o seguinte, que nós temos nessa imagem um dente inclinado paralingual e que nós precisamos passar aqui com um conector maior, com uma peça, uma barra de uma PPR. O plano de inserção dela tem que ser os dois lados entrarem ao mesmo tempo. Eu não posso inclinar uma peça, passar um lado e depois encaixar o outro. Não é assim que funciona. Então, nós temos que tirar essa interferência, nós temos que desgastar com broca esse dente, fazendo com que a peça entre passiva na boca. Agora, pensando numa interferência tecidual, tá? Vamos pensar o seguinte, o paciente chega no consultório, a imagem cedida pelo Dr. Diego, chega no consultório e você você se depara com uma boca para fazer uma reabilitação com uma prótese parcial removível, mas a boca tem esse torus lingual gigantesco e o paciente quer colocar uma peça, ele quer colocar uma prótese. Você vai colocar? Óbvio que não, né? Porque a prótese não vai ter um eixo de inserção, ela não vai ser colocada. E por mais que ela possa até existir um dentista, um técnico que faça isso, negligenciando todos os passos e tudo mais, essa prótese vai machucar o paciente. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feita a remoção cirúrgica desse torso, né? E após 15, 20 dias, 30 dias, você já terá um tecido completamente sadio, saudável, para ser moldado novamente e ser delineado. Feito o processo para a instalação de uma peça. E também nós temos a questão estética, tá? Que também é um fator determinante para a localização do eixo de inserção. Analise o seguinte, digamos que nós temos um paciente que tem uma classe 4 e os grampos vão sair em caninos, né? E o paciente diz o seguinte, mas doutor, eu não quero que o grampo apareça, porque eu vou sorrir e esse grampo vai estar... As pessoas vão enxergar primeiro o grampo para depois me enxergar. Então, é o seguinte, nós tentamos, né, localizar o ponto a zona de retenção, onde nós possamos utilizar um grampo, que se diz estético,
e esconder esse grampo com os dentes artificiais. Mas é o seguinte, a estética não deve ser o fator principal para o desenho da prótese, tá? Caso nós não consigamos encontrar uma área retentiva onde o grampo possa ser escondido, infelizmente nós teremos que deixar o grampo exposto, né? O que vale nesse caso realmente é a retenção da peça. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos, né, falar, porque até agora eu falei várias vezes, né, o que há de eixo de inserção, expliquei o equipamento, mas e aí? O que é um eixo de inserção, tá? Como é que a gente vai saber? Bom, eixo de inserção é a direção em que a prótese parcial removível se desloca do ponto de primeiro contato com suas partes, com os dentes pilares, até a posição final de repouso, com os apoios assentados e a base da prótese com os tecidos, tá? Isso é o eixo de inserção. Agora, tem um detalhe. Como encontramos o eixo de inserção, né? Bom, nós temos 3 métodos para encontrar o eixo de inserção. Um é fácil, um é completamente científico, mas funciona muito bem, e o outro é completamente complexo, dificilmente alguém usa. Vamos pelo mais fácil, né? Vamos começar pelo fácil. É o método de Holt, ou dos 3 pontos. Vamos pensar o seguinte, nós colocamos o nosso modelo na platina, tá? E colocamos uma ponta analisadora lá no delineador. Vamos colocar o nosso modelo basicamente num plano, né? Vamos ajustar a nossa platina, né? A nossa junta lá, a ponto de o modelo ficar basicamente paralelo à base. E dessa maneira nós tentaremos localizar 3 pontos formando um triângulo isósceles ou um triângulo equilátero. O que acontece? Tá? Nós temos uma regra para isso. Nós vamos encontrar os pontos nas fossetas mesiais dos molares, tá? E, digamos, se for um modelo inferior, como esse aqui, nas fossetas mesiais dos molares e na incisal dos incisivos inferiores, tá? Nós vamos trabalhar com a platina, vamos deixar ela a princípio solta, fazer movimentos antero-posterior, látero-lateral, até que nós encontremos os 3 pontos, né? Nós localizemos os 3 pontos e que nós fazemos assim, nós fixamos essa platina, né? Fixamos essa junta e se nós movermos a platina em cima da base do delineador sem precisar mexer a haste móvel do delineador, fizermos o movimento, né? Encontrando os 3 pontos sem precisar mexer ou soltar a junta e corrigir, esses serão os pontos que nós encontramos e nós, nesse sentido, traçamos a nossa trajetória de inserção. Será essa a trajetória. Então, digamos assim, ó, Juliana, tá faltando um molar, só tem um. Substitui por um ponto de cera, né? Mas eu não tenho os dentes da frente. Substitui por um ponto de cera, entendeu? Para que assim nós consigamos encontrar os 3 pontos, nós fixamos a junta e aí nós temos definido um eixo de inserção.
vamos pensar o seguinte, eu tenho também aqui um vídeo da Renata falando sobre isso. Vamos fixar esse conhecimento através desse vídeo. E agora vocês vão conseguir entender o que eu acabei de dizer. Vamos assistir. Dentro dos 3 pontos. Esta técnica baseia-se no princípio de que 3 pontos formam um plano entre si. O objetivo é tornar o plano oclusal perpendicular à trajetória de inserção. Deve-se marcar 3 pontos no modelo. 2 pontos são marcados na região posterior e o terceiro na região anterior. Estes formam um triângulo equilátero ou isósceles. No arco inferior, os pontos serão localizados nas fossetas mesiais, os molares e na linha mediana entre os incisivos centrais na superfície incisal. Se o profissional desejar, pode fazer as marcações na crista marginal distal. Os pontos posteriores devem situar-se um em cada hemiarco e, sempre que possível, em posições simétricas. No arco superior, difere na localização do ponto anterior, entre os incisivos centrais na região palatina, onde os incisivos inferiores fazem contato, podendo localizar-se sobre as superfícies incisais, mordida, topo a topo, como em qualquer altura da superfície palatina, dependendo do grau de trespasse dos incisivos superiores em relação aos inferiores. Temos mais um vídeo. Observem. Fixamos o modelo na platina. Inclinamos a platina de modo que a ponta analisadora toque a uma mesma distância os 3 pontos, formando um triângulo equilátero ou isósceles. Assinalado os 3 pontos, obtém-se o nivelamento, fazendo a ponta analisadora tocar esses 3 pontos na mesma amplitude. Movimentando-se a platina lateralmente, de modo a deixar os 2 pontos posteriores no mesmo nível, e depois, por meio de movimento antero-posterior, faz o ponto anterior e posterior se nivelarem à referida ponta. Esses pontos, tá? Acontece o seguinte, quando os pontos são no modelo superior, eles são encontrados na fosseta mesial dos incisivos, na fosseta mesial dos molares, né? E entre os incisivos centrais na região palatina, onde os incisivos inferiores fazem um contato, tá? Se for no modelo inferior, eles também na parte posterior são nas fossetas mesiais dos molares e na borda incisal dos incisivos inferiores. Agora nós temos o método de Roth ou das bissetrizes. Esse é o método mais trabalhoso de todos, tá? Ele é o mais chato de ser realizado, tanto que é o menos utilizado, né? Ele baseia-se na inclinação, nas inclinações dos longos eixos dos dentes de suporte. Digamos assim, esse dente, nós passamos uma linha entre as fossetas, que fica no meio das duas cúspides. Aqui, nós passamos uma linha cortando o longo eixo do dente e nesse dente também cortando o longo eixo do dente. Para nós encontrarmos a bissetriz disso, nós estendemos o traço, né, criando um ângulo. E no meio desse ângulo seria a inserção. Transferimos isso da parte lateral
para a parte de trás do modelo. Então, fazemos a mesma coisa para daí nós termos a bissetriz e o eixo de inserção. É muito complexo. Bom, tanto que eu também não encontrei ninguém explicando isso em um vídeo. E a terceira forma seria o método de Applegate ou das tentativas, tá? O método de Applegate, normalmente ela é feita com a faca no mandril. Pode ser a faca pequena ou até mesmo a faquinha maior, a grande, né? Então, é um método muito científico, pois baseia no equilíbrio das retenções dos planos guias, nas interferências e na estética. Das inúmeras inclinações que podemos determinar ao modelo, deve-se selecionar a mais favorável. Então, nós vamos criando tentativas, né? Aproxima-se a faca, né? Encosta-se a faca na proximal de todos os dentes, a ponto de encontrar o eixo de inserção onde todos fiquem completamente encostados de forma igual. Os planos guias, superfícies paralelas entre si, localizada nos dentes pilares, posicionamento de superfície lateral da faca, superfície lateral da faca toca, né, a superfície proximal dos dentes vizinhos do espaço protético, na região dos terços médios e oclusal. O terço cervical sempre vai ficar aliviado. Então, aqui eu tenho um vídeo da doutora Karen demonstrando isso para ficar mais fácil o entendimento. O posicionamento correto do modelo na mesa ou platina deve ser com a base do modelo, a maior parte, a parte posterior, voltada para as duas garras da mesa porta-modelo. E a parte menor, né, a parte anterior, voltada para o parafuso único. Então, nós vamos posicionar e travar aqui com o parafuso das garras. É importante ressaltar que para o modelo poder fixar bem nessa mesa, ele deve estar bem recortado e com a superfície plana. Para iniciar o delineamento, nós vamos fazer o posicionamento do modelo em relação à plataforma do delineador. Para isso, nós temos inúmeras técnicas, mas a técnica selecionada e adotada por nós, ela visa a simplicidade, ou seja, colocar um papel cartão, ou nesse caso, né, uma cera, algo plano, que permita que o plano oclusal do modelo fique paralelo à plataforma do delineador. Ficou paralelo, nós vamos travar. Esse é o ponto inicial para o início do delineamento. Por quê? Porque a maioria dos eixos de inserção e remoção é retilínea, ou seja, condiz com o plano oclusal paralelo ao solo. O primeiro fator que nós vamos avaliar, dentre os 4 do delineamento, é a determinação dos planos guias, que são as superfícies planas, localizadas nas proximais dos dentes vizinhos a espaço protético. Ou seja, a superfície proximal do dente deve se apresentar em seu terço médio oclusal ou médio incisal, paralela com a faca, que é esse acessório que eu falei que nós vamos usar, de corte na extremidade, e deve se apresentar paralela em relação às outras superfícies proximais vizinhas a espaço protético. Por que apenas o terço médio incisal ou médio oclusal? Porque o terço cervical ele é retentivo e nesse lugar não vai nenhum elemento rígido da prótese removível. Considerando que todos os elementos da prótese parcial removível são rígidos, com exceção da ponta ativa do grampo de retenção, que não vai ser localizado na superfície proximal, nós temos que, neste lugar, nessa localização,
né, proximal, vai ser localizado elemento rígido. Portanto, esse paralelismo deve existir apenas no terço médio oclusal ou médio incisal. Nós vamos posicionar a faca de extremidade aqui no mandril da haste vertical móvel e vamos iniciar essa localização. Vou começar por esse molar. Então, nós vamos posicionar a faca no terço médio oclusal desse dente. Como eu disse, a maioria dos eixos é retilínea, ou seja, nós encontramos naturalmente, posicionando o modelo dessa forma, esse paralelismo. A faca ela encosta-se totalmente na superfície proximal, nesse terço médio oclusal. O ideal é que nós possamos encontrar esse mesmo paralelismo em todas as superfícies proximais vizinhas ao espaço protético. Porque quanto maior o número de planos guias, ou seja, maior número de paralelismo entre os dentes, mais definido será o eixo de inserção e remoção. É importante ressaltar que nós não podemos ter nenhum tipo de interferência, ou seja, nenhum tipo de retenção. E o ideal para determinar o eixo de inserção é que pelo menos duas dessas superfícies sejam paralelas entre si. É o mínimo. Agora nós vamos localizar aqui no pré. Aqui também podemos notar esse paralelismo no terço médio oclusal. Ou seja, já obtivemos os dois necessários. Mas nós temos que olhar nas demais superfícies proximais vizinhas a espaços protéticos, aonde nós possamos ter alguma interferência, ou se nós possamos ter mais superfícies paralelas. Aqui nós obtivemos também. Neste outro pré, tanto por mesial quanto por lingual, aqui nós encontramos também. Agora, por distal, e por mesial. Aqui a gente vê nesse molar que aquele paralelismo que obtivemos nos demais lugares não foi encontrado. Vou posicionar aqui melhor para vocês conseguirem visualizar. Nós temos uma área de retenção na mesial desse molar, ou seja, a formação de um triângulo voltado para baixo. Isso significa que nós temos retenção nessa superfície, o que não é ideal. Por quê? Porque nesse lugar vai uma estrutura da PPR metálica rígida que poderá encontrar uma interferência durante seu assentamento. Qual que seria a primeira atitude a ser tomada? A mudança de posição da platina. Neste caso, nós podemos levar a platina para a mesial, para conseguir obter este paralelismo. Então, eu posicionei aqui para a mesial. E nós obtivemos esse paralelismo. No entanto, nós temos que ver agora se perdemos o paralelismo das demais áreas com essa movimentação. Então, novamente, eu vou conferir na distal do pré,
mesial do pré, na mesial do canino, na distal desse pré e na mesial desse molar. Nós percebemos que não foi alterado, ou seja, essa mudança, né, de posicionamento do modelo não alterou o paralelismo das demais superfícies. Portanto, bom, agora já está definido o eixo de inserção da peça. Agora nós vamos ter que definir a linha equatorial, tá? Essa linha equatorial, ela pode ser anatômica ou pode ser protética. Quando nós falamos em linha equatorial, é a linha de maior contorno ou diâmetro da sua coroa. Então vamos pensar o seguinte: a isolada seria uma linha anatômica. Pegamos um lápis e passamos em volta do dente isolado, como se nós tivéssemos feito uma exodontia e estivéssemos com um dente na mão, né? Então, giramos o lápis em torno do dente e encontramos a linha que vai determinar que a parte mais próxima à cervical, ela é uma área, abaixo dessa linha é a parte retentiva e acima dessa linha é a parte expulsiva. Digamos que o professor Grimaldi falou na semana passada, vamos pegar um ovo, né? E fazer isso no ovo. Nós vamos encontrar o equador anatômico, a linha do equador anatômico. Então, vejam isso no ovo. Eu pego um ovo, coloco ele no delineador, né, com a ponta protetora de grafite e faço esse contorno. A parte inferior, cervical, será retentiva e a parte posterior, de cima, incisal, será expulsiva. Se eu inclinar esse ovo, eu mudo essa linha equatorial. Observe que antes ela era menor, né? Ela era mais reta, agora ela é mais inclinada, mas a parte de baixo da linha continua retentiva, a parte de cima continua expulsiva. Se eu pegar realmente um ovo, né, fazendo um vídeo para vocês, faço um vídeo, coloco um ovo no delineador e faço esse delineamento, né? Ele está paralelo, veja que com a faquinha ele está completamente paralelo. Eu risco, eu terei uma área completamente retentiva na parte de baixo e uma área completamente expulsiva na parte de cima. Retentiva, completamente expulsiva. Agora, digamos o seguinte, eu pego esse mesmo ovo com o desenho e faço uma inclinação nele, tá? Então, vou pegar ele e vou inclinar na platina, ele está preso na platina, vou inclinar a platina e vou fazer esse novo delineamento. Então, eu vou colocar ele paralelo novamente, né? Inclino, vejo se ele está paralelo e risco. Você vai ver que aonde era retentivo passa a ser expulsivo e onde era expulsivo passa a ser retentivo. Então, eu não tenho uma base exata do que é retentivo, que é expulsivo, se eu estiver com esse dente solto. Eu preciso que ele esteja num modelo, num plano com outros dentes para poder dizer que essa linha passa a ser um equador protético, onde vai criar realmente abaixo disso uma retenção para segurar a prótese. Agora vamos ver isso com a finalidade protética. Eu pego um modelo e eu faço essa linha, né, em todos os dentes que vão servir de grampo. Aqui é um pedaço do modelo só para você ter uma noção.
Eu tenho um vídeo também da doutora Karen, onde ela demonstra o equador protético de todos os dentes, que serão dentes de suporte. Vamos ver esse vídeo, para que a gente possa frisar esse conhecimento e entender um pouco mais isso. Que é a calha com o grafite. Nós vamos traçar esse equador tanto por vestibular, ó, veja que eu apenas deslizo, tá? O meu modelo com essa calha, para o grafite poder delimitar. Fiz por vestibular e por igual de todos os dentes. E olha que interessante. Por que é importante determinar o equador e não só se basear pelo equador? Porque, por exemplo, no pré, ele mostra que o dente tem uma área retentiva. Porque tudo que está localizado abaixo do equador é retenção. E tudo que está acima é uma região de expulsividade, ou seja, sem retenção. Mesmo que eu tenha localizado no pré aqui uma área retentiva, pelo tracejamento do equador protético, ela não é aquela retenção que eu preciso de 0,25 milímetros. Ou seja, o equador ele é uma ferramenta boa para você localizar interferências, mas a sua ponta ativa do grampo que você vai planejar, você deve localizá-la com o disco calibrador de 0,25 milímetros, certo? Por isso que agora, novamente, eu venho... Então, essa é a fase, depois que nós obtivemos a linha do equador protético, né? Nós fizemos o seguinte, nós obtivemos o eixo de inserção, nós delimitamos o que é a linha do equador protético. Agora nós vamos vir com a nossa ponta calibradora e ver exatamente aonde está a área de retenção, que é presente em todos os dentes pilares, nas quais a ponta ativa do grampo de retenção será localizada, proporcionando então a resistência ao deslocamento da prótese no sentido cérvico-oclusal. Foi o que Fiore falou em 1989. Vamos ver o vídeo. Das áreas retentivas. Para a determinação das áreas retentivas, nós iremos usar o acessório disco calibrador modificado de 0,25 milímetros. A seleção desse diâmetro se deve ao fato de que a movimentação dos dentes naturais, fisiologicamente, ocorre dentro de 1 a 2 milímetros, ou seja, os dentes movimentam-se muito poucos dentro do alvéolo. Ao mesmo tempo, o limite de fadiga da liga de cobalto-cromo, que é utilizada para removível, o limite de fadiga ele é muito baixo, ou seja, é uma liga muito dura que pode se quebrar, se fraturar com facilidade. Dessa forma, a utilização desse disco vai permitir uma retenção adequada, que vai ficar dentro dos limites de tolerância biológica do dente, que se movimenta muito pouco dentro do alvéolo, e também dentro dos limites de fadiga da liga de cobalto-cromo. Então, nós sempre vamos utilizar o disco de 0,25, que é o menos calibroso. Onde nós devemos localizar as áreas retentivas? A princípio, sempre na vestibular cervical dos dentes pilares. Então, neste caso, nós temos um molar. Como o molar ele é vizinho a um espaço intercalado, nós podemos usar um grampo circunferencial, cuja ponta ativa será localizada na cervical distal, nesse caso. Só que aqui nós não encontramos retenção. Por quê? Porque nessa região, apenas o disco está tocando, a haste não está tocando. Ou seja, nós não temos a formação de um triângulo de retenção.
essa superfície ela está expulsiva e não retentiva. Então, nós vamos procurar nos demais dentes, para ver se vai ocorrer apenas nesse dente ou se vai ocorrer em outros dentes também, essa falta de retenção. Neste pré-molar, nós deveríamos achar a área retentiva aqui na mésio cervical, também por vestibular. Da mesma forma, apenas o disco toca a superfície do dente. A haste não, ou seja, nós temos uma expulsividade. No canino, essa área retentiva, ela deve ser localizada na mésio cervical. Aqui nós podemos olhar a presença desse triângulo de retenção. Ou seja, disco e haste tocando simultaneamente. Aqui nós temos retenção. Neste pré, nós também podemos localizar a área retentiva tanto por mesial quanto por distal. Como nós podemos ver aqui, ó, tanto por mesial quanto por distal. Por quê? Porque a ponta, nesse caso, é optativa. Eu posso sair com o grampo de distal para mesial ou de mesial para distal. Esteticamente, é mais favorável nós posicionarmos o grampo de distal para mesial, certo? Por quê? Porque o grampo ele sai do apoio, já que é um otolengue nesse caso, e se ele sair de distal, ficaria mais estético. Mas nós, nesse caso, não podemos localizar também a retenção nesse dente, ou seja, ele está expulsivo. Aqui numa outra vista, apenas o disco toca, a haste não está tocando. Nos molares, como aqui vai um grampo geminado, nós também devemos localizar essa ponta tanto por mesial, nesse caso aqui nós conseguimos localizar, mas por distal nós não conseguimos localizar, apenas o disco toca, ou seja, é um sinal de expulsividade. O que nós podemos fazer nesse primeiro momento, ao invés de pensar numa alteração do planejamento? Mudar a posição da platina, no sentido látero-lateral. Então, antes de pensar em alterações de planejamento, idealmente nós devemos começar pela movimentação da platina, para encontrar essas retenções. De que forma? Por exemplo, nesse dente, onde nós não encontramos a retenção na disto vestibular, nós temos que proceder à movimentação no sentido látero-lateral. Para criar uma área de retenção, nesse caso, nós devemos inclinar a platina para a direita. Vejam. Agora nós temos o toque da haste e do disco. Perceba que eu não fiz a movimentação antero-posterior. Eu tomei esse cuidado. Por quê? Para não alterar os planos guias que nós já obtivemos. Mas, logicamente, que ao final da determinação das áreas retentivas, nós vamos encontrar, sim, novamente, esses planos guias. Ver se eles não foram alterados por alguma movimentação. O que eu queria que vocês percebessem nesse momento? Olha o tanto que eu tive que inclinar a platina para encontrar retenção nesse dente. Consequentemente, do lado oposto, eu perdi todas as áreas retentivas, inclusive aquela que eu tinha no molar. E também perdi a possibilidade de ter a área retentiva na vestibular dos molares. Então, num caso como esse, isso acontece muito em molares inferiores, nós podemos tentar encontrar a área retentiva na superfície lingual. Por quê? Porque o grampo circunferencial ele permite inversão, ou seja, os grampos de retenção vão para a lingual e os grampos de oposição vão para vestibular.
Então, nós vamos voltar com a platina para a posição retilínea, para não prejudicar o lado oposto com a movimentação quando ela é excessiva. Se for pequenas movimentações, tudo bem inclinar para a direita ou para a esquerda. Mas, quando a movimentação fica muito grande, prejudicando o lado oposto, nós podemos procurar área retentiva quando o grampo permite, que é o caso, por lingual. Então, neste caso, eu posso procurar a área retentiva por lingual. Vou virar o modelo aqui para ficar mais fácil de visualizar. Olha só, consegui achar uma área retentiva, cervical, mas pelo menos ela não está muito cervical, muito localizado perto da gengiva. Isso é importante também vocês lembrarem. Nós temos que respeitar 2 milímetros mais ou menos da margem gengival para localizar essa área retentiva. Só que, olha, nós conseguimos, respeitando essa distância da margem gengival, conseguir o toque tanto da haste quanto do disco, sem ter que fazer movimentação lateral, ou seja, o lado oposto não foi prejudicado, certo? Nós vamos também procurar essa área retentiva aqui no premolar. E mais uma vez, nós conseguimos obter por lingual. Por quê? Mais uma vez, esse grampo permite essa inversão, por ser um grampo circunferencial. Ele é o único que permite isso, circunferencial de qualquer tipo, tanto o geminado quanto o circunferencial de Gillet. Mas é importante frisar que o grampo Y e o grampo T, ou qualquer outro grampo de ação de ponta, não permite esse tipo de troca, esse tipo de inversão. Nós tínhamos achado aqui, né, para o grampo Y, o triângulo, ó, ele está mantido, porque eu voltei naquela posição inicial. Então, aqui nós conseguimos. Nesse pré, nós não tínhamos conseguido por vestibular, então, mais uma vez, eu vou procurar por lingual essa área retentiva. É importante frisar que, neste caso, eu também não achei a área retentiva. Vamos ver assim se está possível localizar. Eu não achei a área retentiva na cervical. Ou seja, não achei nem por vestibular e nem por lingual. O que eu deveria proceder? Com a movimentação da platina. Mas nós vimos que a movimentação da platina vai prejudicar o outro lado. Ou seja, o melhor então nesse caso é criar uma retenção para esse pré-molar, com adição de resina composta, para que não se prejudique a retenção dos demais dentes com a movimentação da platina. Então, vou estar beneficiando os outros dentes e apenas em detrimento desse pré que nós vamos fazer, então, a confecção de área retentiva por adição de resina composta. Mais uma vez, nesse caso, nós não tínhamos achado a retenção por vestibular deste dente e também não achamos por lingual. Tanto por mesial quanto por distal, vejam, está apenas o toque do disco e não da haste. Nesse dente aqui, o molar da frente, o primeiro molar, nós tínhamos achado aqui por vestibular, né? Então, tanto este molar quanto este pré vão precisar de retenções confeccionadas por resina composta em clínica. Tá? E os demais, nós temos que anotar que achamos a área retentiva neste dente, por lingual e no pré-molar também, né? No molar e no pré do lado oposto. Vamos ver o vídeo agora, em que a sequência da filmagem dela mostra o seguinte: ela fez a delimitação da área do equador protético e agora ela vai confirmar as áreas retentivas que ficarão abaixo dessa linha do equador protético. Não vamos esquecer que 2 dentes, nesse modelo que ela delineou, terá que ser feito um acréscimo em boca, né, para poder achar a área retentiva, para poder criar essa área de retenção para a estabilização da prótese. Veja o vídeo. Agora, novamente, eu venho com o disco calibrador e vou localizar ao certo aonde tem essas pontas ativas. E aonde não tiver,
eu vou na clínica acrescentar com resina composta. Também posso fazer canaletas, os chamados dimples, tá? É uma opção. Então, aqui pelo molar, eu vou traçar. Por isso, é importante determinarmos a localização exata da ponta ativa dos grampos de retenção, por meio do uso do disco calibrador de 0,25 milímetros. Então, neste caso, como no molar nós localizamos aqui na lingual, aonde toca simultaneamente a haste e o disco, no ponto que o disco toca, eu vou fazer uma demarcação com o grafite. Vejam a demarcação. Da mesma forma que por lingual do pré-molar, a demarcação. Pela vestibular aqui do canino. Nesse pré-molar, apesar do equador ter evidenciado que existe essa área retentiva, ela não está dentro daquela necessidade do 0,25, então eu não vou marcar. Vou, ao contrário, fazer uma demarcação no meu modelo, que eu preciso fazer uma área retentiva com resina composta em clínica, para lembrar, né, durante o preparo da boca. Neste molar aqui, eu achei uma área retentiva por vestibular. Então, eu vou marcar. E neste outro molar, eu não achei nem por vestibular, nem por lingual. Então, também, da mesma forma, eu vou marcar. Eu preciso fazer a minha área retentiva. Certo? O terceiro fator a ser observado no delineador são as interferências ósseas, mucosas e dentárias. Então, as interferências ósseas poderiam ser o quê? Por exemplo, no inferior, tórax, que fica nessa região, né, interna aqui, ó, nessa região lingual, tá? Próxima que é a região de caninos e pré-molares. Bom, isso eu expliquei no slide anterior. Vamos pensar o seguinte: depois que nós encontramos todas essa trajetória de inserção, encontramos a linha do equador protético, encontramos as áreas de retenção e nós precisamos tirar esse modelo do delineador. Nós precisamos fixar isso tudo. Nós precisamos que, a partir do momento que nós tirarmos o modelo, nós temos que colocar ele de volta e já ter tudo isso determinado. Nós não vamos perder isso tudo que foi feito. Então, de que maneira, o que é isso, né? Então, a posição correta do modelo com a haste vertical móvel do delineador deve ser registrada sobre o modelo de forma que ele possa ser reposicionado várias e várias vezes, quantas forem necessárias. Então, nós temos algumas técnicas, tá? Duas delas vou mostrar. Uma delas é a seguinte: vamos fazer uma perfuração no modelo, né? Na parte, digamos, de palato ou onde seria a língua. Vamos inserir aqui uma broca quebrada, uma vareta de solda, alguma coisa que possa ser colocada, presa com Duralay, mas antes disso ela tem que ser presa no mandril. E aí, fixada com o Duralay, para que a hora que isso tudo secar, eu possa retirar e colocar sem ter perda da movimentação, sem ter movimentação nenhuma. Então, ele ficaria dessa maneira. Ou também eu tenho uma outra maneira, que seria usando a faca e marcando essa posição na lateral do modelo, tá? Para que eu reposicionasse o modelo, colocasse novamente a posição da faca na lateral
e batesse com o desenho que eu tô fazendo, que eu fiz no modelo. Então, essa seria uma segunda maneira. Tem também uma outra maneira, que seria colocar uma placa, né? Colocaríamos gotas de Duralay ou de resina, né? Quimicamente ativada em cima das cúspides dos dentes e em cima dessa cúspide uma placa. Poderia ser uma placa de acetato ou até mesmo uma placa de acrílico. E nessa placa colocaríamos uma haste presa ao mandril. Essa seria uma terceira opção. Para transferir essa trajetória, esse trajetória que já foi criada. Então, vamos ver um vídeo reforçando isso para finalizarmos a aula. Doutora Karen, novamente. O eixo de inserção. O eixo de inserção é determinado nessa posição final, a partir do qual eu não vou mudar mais a platina do delineador. Ou seja, é nessa posição que eu vou fazer o planejamento na boca do paciente, confeccionando as áreas retentivas, no caso, né, que nós observamos hoje. Então, eu preciso fixar, determinar esse eixo. De que forma? Eu posso fazer por duas formas, né? Fixando um pino no centro desse modelo. Por exemplo, eu posso colocar um pino, que é uma vareta de solda, que nem nós estamos vendo aqui. Fixar ele aqui no mandril e fazer um furo e cimentar esse pino, né, para fixar o eixo de inserção e remoção com uma resina Duralay, por exemplo. Mas nós também podemos fazer marcações na lateral do nosso modelo com a faca. Marcações essas que possam ser depois encontradas para que eu possa achar essa mesma posição. Então, de que forma nós vamos fazer isso? Colocando a faca aqui na lateral. Quando essa parte da faca aqui encostar no modelo, vejam que ela está encostada. Eu venho aqui com o grafite e contorno. Um ponto posterior direito, um ponto anterior. Ó, a faca está encostada. Por isso que o modelo é bom ele ser bem recortado. E um ponto posterior esquerdo. Assim, quando eu remover o meu modelo, mesmo que eu mude a posição da minha platina, eu volto a posicionar a faca nessas delimitações e eu encontro a posição do eixo, caso eu tenha alguma dúvida em relação ao preparo que eu tenho que fazer na boca do paciente. Por isso que é importante nós fazermos essas anotações aqui e também no desenho, sobre o que deve ser feito em clínica, para o planejamento desse caso específico. Bom, o eixo de inserção. Dessa maneira, nós terminamos essa aula, certo? Então, vamos fazer um apanhado geral. Nós verificamos hoje o que é delineador. Nós vimos quais foram os componentes que fazem parte do delineador. Nós vimos os fatores que determinam o eixo de inserção e remoção das peças. Nós fizemos a utilização em si dos delineadores. Nós vimos quais são os métodos utilizados para criar esses eixos de inserção das peças, né? Nós vimos os 3 métodos, sendo que um não foi realmente especificado, porque ele é muito complexo. Nós também vimos nessa aula de hoje a linha, né, equatorial e vimos como fazemos o registro final disso tudo. Bom, obrigado pela atenção, até agora e até a próxima.